Embora as leis estejam avançando em relação aos direitos da comunidade LGBT, o preconceito ainda persiste em nossa sociedade. Entre os indígenas dessa comunidade, o preconceito é duplamente praticado. Movimentos e ativistas que defendem a causa avaliam que a diversidade de gênero nas comunidades indígenas ainda é vista e tratada como tabu. A reportagem é de Larissa Borer. Notícias como a da indígena transexual Majur Traitou, de 30 anos, que se tornou oficialmente cacique da aldeia Apiduparu, da terra Tadarimana, em Rondonópolis, Mato Grosso, são incomuns. Mas, segundo a ativista indígena pela diversidade sexual, Bia Pancararu, não foi sempre assim. Os indígenas, antes da colonização, não tinham problemas com a sua sexualidade e com quem se relacionavam. Este padrão só foi introduzido na cultura dos povos originários brasileiros após a chegada dos colonizadores. E como forma de mostrar que se relacionar com pessoas do mesmo sexo era algo abominável, os missionários executaram Tibira Tupinambá, primeiro indígena morto pela sua orientação sexual. Acho que a gente não existe, né? Que a homossexualidade num contexto indígena, étnico, não existe, como se nossos povos e nossa tradição não permitisse a nossa liberdade e diversidade sexual, inclusive, né? Esse processo de homofobia, né, é um processo extremamente branco e colonizador, porque, historicamente falando, os povos das Américas, povos tradicionais das Américas, do Canadá até a Patagônia, há relatos de pessoas homossexuais, né, dentro dos seus povos, e com a chegada, falando de Brasil, com a chegada dos portugueses e pelo século XVII, numa missão no Maranhão, no povo Tupinambá, lá se viu como era normal a prática, né, como era normal homens com papéis femininos na comunidade e o contrário, mulheres com papéis, né, digamos, masculinos. Isso foi tido como uma aberração pelos missionários. Pegaram Tibira, Tupinambá, no Maranhão, e explodiram ele num canhão para dar assim como exemplo a outros, como esse comportamento era abominável e que esse seria o destino para quem fizesse isso. Então, se falar de indígenas LGBT na nossa sociedade é exatamente lembrar de quem nós éramos, né? Para Bia Pancararu, a LGBTfobia existe e perpetua nas comunidades indígenas, mas de maneira mascarada. Inclusive, essa falta de acolhimento no próprio território são estímulos negativos para jovens indígenas LGBT que entram em depressão. E a LGBTfobia existe sim dentro das comunidades indígenas de diversas formas. E ela é mascarada na grande mídia, sabe? Assim, não é assunto, né? E muitas vezes não é assunto dentro dos próprios territórios. Eu sinto um ataque vindo muitas vezes até das nossas próprias bases, assim, das nossas lideranças, de alguns preconceituosos indígenas, né? Claro, que não conseguem enxergar como é benéfico ter jovens e LGBTs indígenas num movimento, numa posição de liderança e de representatividade de seus povos. A gente passa por uma crescente também, infelizmente, de casos de depressão, processos de sofrimento mental, principalmente da juventude, de como se assumir dentro da aldeia, num lugar onde não existe anonimato, onde todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem você é pai, de quem você é filho. Então todo mundo se sente um pouco no direito de opinar, que é muito em comunidade e comunitário. É tudo coletivo mesmo, né? Seja as coisas boas, as ruins e os julgamentos também. Então as pressões, opressões também são muito coletivas também. Similarra, eleita novamente presidente da ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, comenta que a diversidade sexual sempre existiu e vai existir. O que esconde esta pluralidade é o preconceito.
E a única forma de quebrar o preconceito é dando representatividade para a comunidade LGBT, para que lugares que antes não eram possíveis de serem ocupados comecem cada vez mais a serem preenchidos de forma diversificada. Existe humanidade, vai existir transgeneridade, vai existir homossexualidade, vai existir as LGBTQ+, porque somos humanas. Só que o preconceito vem escondendo a gente, vem colocando a gente na invisibilidade. E a gente luta por anos para sair dessa invisibilidade e nos tornarmos visíveis. E quando a gente se torna visível e ocupa espaços de poder, isso é ainda mais fantástico, porque a gente chega a lugares que negam para a gente. E ali, convivendo com todo mundo, liderando, participando, né, e construindo juntos, é que a gente diminui o preconceito, é que a gente percebe que tudo isso é natural, é possível de se conviver, e aí a gente vence, né, essas barreiras criadas pelo preconceito. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.